As portas da Escola Bíblica abrem-se mais uma vez para o receber a si e podermos juntos estudarmos a Bíblia nos próximos minutos. Ao longo de vários dias, eu diria até meses, temos vindo a folhear o livro, a Epístola aos Romanos, vendo quase versículo por versículo, e eu acredito que você tem sido bastante abençoado por Deus, porque nós também o estamos a ser, com tudo aquilo, com todas as reflexões que nós vamos encontrando na Epístola aos Romanos. Hoje não é exceção, hoje é o nosso, penúltimo programa sobre a Epístola aos Romanos na Escola Bíblica e por isso temos mais alguma coisa para lhe dizer de extrema importância. Pastor Pedro, é sempre muito bom tê-lo connosco. Diariamente estamos aqui na Escola Bíblica, começamos sempre um sumário. Vamos ao sumário. Sim, o nosso sumário hoje diz-nos que vamos, durante os próximos minutos, olhar para uma das verdades centrais, absolutamente centrais do Evangelho. Estamos mesmo no coração do Evangelho. Trata-se dos relacionamentos entre irmãos na fé, o relacionamento fraterno. E vamos ver, portanto, que no fundo é o lugar do outro na vida e na religião, na minha relação com Deus. Muito bem. Vamos, antes desta reflexão, abrir a nossa Bíblia e vamos tentar ler aquilo que está escrito em Romanos capítulo 15, versículos 1 a 3. É importante nós podermos ver o que a Bíblia nos diz em Romanos 15, versículos 1 a 3. Siga a nossa leitura que diz: "Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram." Ora bem, Pedro, que importante verdade cristã nós conseguimos encontrar nesta passagem tão rica de Paulo. É isso, encontramos aqui uma verdade cristã, podemos dizê-lo dessa forma. Eu dizia há pouco no sumário que é uma das verdades centrais mesmo do Evangelho. E essa verdade podemos expressá-la da seguinte forma, embora quase que estas palavras do apóstolo Paulo quase nem precisam de explicação, mas isso não significa que nós não possamos tentar refletir a partir delas, mais do que explicá-las, porque elas são muito claras. Devemos suportar as fraquezas dos fracos, coisas como não devemos procurar agradar-nos a nós mesmos, mas tentar agradar em primeiro lugar ao próximo, naquilo que é edificante para ele, claro. E o exemplo supremo, Cristo, que dá-nos uma referência do que é não estar tão preocupado consigo, mas mais com o outro. Amar o outro ao ponto de o considerar antes de me considerar a mim. Esta espécie de regra de ouro, regra áurea na experiência cristã. Portanto, está tudo dito nas palavras do apóstolo. Claro. Nós podemos juntar a isto alguma reflexão. Sobretudo hoje vou trazer à consideração da escola bíblica e de quem nos segue aqui nesta escola outros versículos, outras passagens da Escritura no Novo Testamento que seguem esta mesma direção. Mas antes disso dizer que o que estas palavras, se pudermos traduzi-las numa ideia-chave para a Igreja e o Evangelho, é que o cristianismo, ou se quisermos a Igreja cristã, antes de qualquer outra coisa, são verdades relacionais. Portanto, a verdade, como às vezes gostamos de usar esta expressão, é uma realidade relacional. Portanto, a verdade não é um conceito filosófico. É isto que nós poderemos dizer a partir de palavras como estas. Ou seja, a Igreja, o ser Igreja, a experiência cristã, onde é que se revela? Onde é que se manifesta na sua plenitude? Na relação com o outro. É aí que a demonstração prática, a essência do cristianismo se manifesta. Em coisas como a forma como eu trato o outro, como eu considero o outro, como eu suporto, sustento o outro. Claro, como eu amo, se quisermos usar uma palavra que seja mais forte e abrangente. Aquilo que a Bíblia, os apóstolos chamam às vezes o amor fraterno. Portanto, um amor profundo, divino, mas que se manifesta na fraternidade, na minha relação com o outro. É aí que se joga a essência da fé cristã. Quer dizer que se eu achar que descobri uma verdade, ou que estou na verdade, ou se achar que o Evangelho é alguma coisa que faz parte da minha vida, se isso não tiver manifestação ou tradução prática na minha relação com os outros, então eu estou completamente fora do Evangelho. Isto tem que ser dito assim claramente.
Não é a força não está por eu estar aqui a dizê-lo, é porque é isto que a Bíblia revela. Claro. E é uma verdade tão central que é impossível encontrar um texto, uma carta do Novo Testamento onde esta verdade da centralidade do amor fraternal não esteja evidenciada. É por isso que eu acho que a melhor coisa que poderíamos fazer hoje era trazer aqui alguns exemplos dessas passagens. Okay, e eu intencionalmente escolhi pessoas diferentes a escrever. Vamos começar, por exemplo, com o apóstolo Tiago, que tem uma frase muito conhecida. Capítulo 1, versículo 27, diz o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Neste caso, o que é que o apóstolo faz? Coloca o apoio que eu dou aos mais vulneráveis ou mais fracos, como órfãos e viúvas, e a maneira como eu trato, como eu cuido, se eu estou preocupado ou não com essas pessoas, para o apóstolo Tiago vai ao ponto de dizer que isso é que é a verdadeira religião, a religião imaculada. Quer dizer, sem isso, e claro, percebemos que ele está apenas a dar um exemplo, há muitas outras formas de cuidar, mas ele dá o exemplo de visitar os órfãos e as viúvas, quer dizer, quem não se preocupa com isto, quem tem uma retórica cristã, fala do seu cristianismo, acha que é um grande mestre no cristianismo, mas depois a sua vida não manifesta nada disto, ainda não compreendeu a base, o que é a religião pura e imaculada. O apóstolo João, tantas vezes chamado o apóstolo do amor, precisamente por expressar esse amor fraterno de tantas maneiras, tem esta frase sublime: ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade ou o seu amor. Esta frase para mim é muito impressionante porque o apóstolo vai relacionar, por um lado, a transcendência de Deus ou a invisibilidade de Deus. Portanto, ninguém viu Deus porque Deus não é matéria, não é físico, mas ele faz a ponta dizendo: se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. Quer dizer o quê? Que Deus torna-se visível. Quando eu manifesto amor para com o meu irmão, esse amor fraterno, que se preocupa, que cuida, que é gentil, esse amor é uma revelação de Deus. Por isso é que ele afirma: Deus torna-se visível. Porquê? Porque Deus está em nós. E essa perfeição de Deus é vista ao mundo. Depois, o apóstolo Pedro, portanto já vamos em dois apóstolos. Eu li 1 João 4,12. Agora, 1 Pedro 1,22 diz o seguinte o apóstolo: purificando a vossa alma na obediência à verdade para caridade fraternal, não fingida, mas amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então o apóstolo vai usar a expressão obediência à verdade, mas o resultado que ele coloca para quê essa obediência? Não é para dizer: olha aqui como eu sou tão perfeitinho diante de Deus. É a manifestação dessa verdade, dessa obediência à verdade, é um amor ardente. Ele vai adjetivar este amor. É ardente, é uma coisa que mexe comigo. Está ativa. Que está ativa, que tem uma chama tremenda. Vamos ler ainda Hebreus, palavras do apóstolo. Existem algumas dúvidas sobre a identidade deste apóstolo. Tudo indica que foi o apóstolo Paulo que escreveu esta carta, embora não está assinada, é certo, mas o apóstolo em Hebreus 3,13 diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Portanto, aqui o chamado é a nos exortarmos. E, finalmente, Jorge, terminamos com as palavras, claro, o exemplo supremo, Jesus Cristo, que afirmou em João no capítulo 13, quem não conhece isto: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a melhor maneira de nós podermos terminar, digamos que mais este episódio, com estas palavras sublimes de Jesus. Que sejamos todos instrumentos deste amor que recebemos de Jesus. Fica aqui o nosso grande desejo de voltarmos no nosso próximo episódio, que é já amanhã, e temos novidades para lhe contar, por isso não perca o próximo episódio da Escola Bíblica, mas também não perca todos aqueles que já gravamos, todos aqueles que estão registados e que você pode usá-los quando quiser, para que, de alguma maneira, possa voltar outra vez a esta instrução do livro de Romanos. Amanhã concluímos esta epístola e temos algumas coisas interessantes para lhe dizer. Até lá.